Em um dos relatos, uma das mulheres diz: voltando de um evento da gerência à noite, dividi o Uber com meu gerente imediato. Quando chegou na casa dele, ele começou a me agarrar. Depois de conseguir fazer com que ele parasse, ele veio insistir que queria ir para minha casa. Obviamente, não deixei. Numa outra mensagem, também uma mulher diz que embarcou uma vez num curso de formação e que a colocaram num quarto com um químico, ou seja, com um homem. Ela disse que ficou tranquila porque os horários não batiam, que nunca o via no quarto, mas que um dia ela entrou e ele estava deitado assistindo um filme pornô do quarto. Ela saiu na hora para falar com o fiscal que não ficaria mais aquela situação. Um outro relato também muito assustador. A gente colocava a cadeira na porta à noite porque era proibido trancar. Uma amiga passou uma situação bizarra. Chegou no camarote e tinha um cara mexendo nas calcinhas dela. E, por fim, um outro relato, uma recepcionista diz, a recepcionista da gerência que eu trabalhava teve o seio apalpado por um petroleiro dentro da empresa. O caso virou escândalo da gerência e todo mundo soube do caso, mas a chefia não fez nada. A moça foi transferida da área. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Depois do Ministério Público levar à imprensa a denúncia de uma série de casos de assédio moral e sexual na Petrobras e de muita pressão por parte da FNP e seus sindicatos, no último dia 20, a Petrobras anunciou um novo protocolo para dar celeridade e encaminhamento às denúncias dos casos de assédio e promover o que chamou de uma rede de proteção às denunciantes. Quem esteve presente nas negociações com a empresa sobre o tema e conta tudo para a gente é a dirigente do Sindipetro RJ e da FNP, Natália Russo. Oi, Nath, tudo bom? Oi, Manu, tudo bem? Nath, eu queria que você começasse, então, falando para a gente sobre qual vai ser o programa, né? Qual o programa que a empresa propôs em aplicar para combater o problema do assédio sexual na empresa. Em que consiste o programa? Quais são os principais pilares desse programa? Então, Manu, a empresa apresentou para a gente um programa de prevenção à violência sexual, que consistiria em 4 pilares fundamentais. Um seria a estratégia da companhia. A ideia é que esse programa esteja todo desdobrado numa estratégia que vai desde a diretoria, passando pelas gerências executivas, e que vai também ser parte da apresentação para o conselho de administração, para os investidores. Então, seria um programa que faria parte da estratégia da companhia. O outro pilar seria a prevenção, em que a empresa tomaria várias medidas, né, desde curso, capacitações, mas também diálogos de segurança, medidas, inclusive, que fossem em termos de desdobradas para as diversas áreas da companhia, com estratégias de comunicação diferenciadas para cada área da companhia. E também teria um pilar de acolhimento, que aí é uma grande novidade que traz aí a companhia com esse programa, que é que passaria a ter um canal da empresa de acolhimento. Então, aquelas pessoas que procurassem um canal de denúncia, elas seriam orientadas à possibilidade de entrar em contato também com o acolhimento, com o canal de acolhimento. E as pessoas que às vezes não se sentem tão à vontade, não querem ainda chegar numa denúncia, mas estão de alguma forma incomodadas com o ambiente de trabalho, né, com algum abuso que acontece no ambiente de trabalho, elas poderiam também procurar diretamente o canal de acolhimento. Esse canal vai dar acesso a um teleatendimento no Einstein, é um canal 24 horas, tanto para próprias quanto para terceirizadas, e que daria um teleatendimento com direito à psicóloga para todas as pessoas que procurarem esse canal. Então, é justamente algo que a gente reivindicou bastante perante o GT, que é a assistência para a vítima. A vítima, na maior parte dos casos, não só não via efetividade na sua denúncia, como elas passavam por diversas violências
ainda no processo de atendimento por parte da empresa. Então, foi algo que a gente bateu bastante, né, como necessidade, e é um avanço importante aí dessa nova estrutura que a companhia está montando. E outro tema ainda, outro pilar, seria o canal de denúncia, né, que passa por diversas reestruturações, né, e passa a ter uma transparência maior, uma celeridade, né, ao invés de 180 dias, passa a ser 60 dias, e tudo passa a ser controlado por uma gerência só, em que o sistema de punição ficaria para conformidade, mas todo o processo de investigação, apuração e acolhimento da denúncia seria numa mesma gerência, o que, segundo a empresa, vai aumentar a celeridade e a transparência do processo. Então, seriam esses 4 pilares integrados numa estratégia da companhia e colocados com desdobramentos para todas as gerências executivas, com patrocínio direto da diretoria, tanto da diretora Clarice Coppetti, como pelo diretor de governança e conformidade, que inclusive, felizmente, foi tirado o bolsonarista liberal Salvador Dahan e foi colocado um outro diretor, né, que, enfim, segundo a nova gestão da empresa, estaria mais alinhado com essa nova gestão. Natália, você já falou aí que em alguns pontos representa um avanço importante, né, essa nova postura da empresa, e foi necessário muito barulho aí das mulheres, enfim, do movimento sindical, para que isso acontecesse, né? Eu lembro que saiu hoje, né, uma notícia que representa também um outro avanço. A Justiça do Trabalho, ela condenou a Caixa Econômica Federal a pagar uma indenização de 10 milhões por dano moral coletivo pelos casos de assédio sexual praticados por seu ex-presidente, o bolsonarista também, Pedro Guimarães, né? E ele também responde a processo na justiça. Então, é um caso que é raro acontecer no Brasil, a condenação de uma empresa por tolerar práticas de assédio sexual, assim como é raro uma empresa como a Petrobras, uma estatal brasileira, assumir que esse problema existe dentro da sua empresa e dentro da sua gestão, né, e promover um programa para tentar mudar isso de forma radical. Eu queria que você abordasse agora 2 questões. Uma, fizesse uma avaliação geral das propostas e contasse para a gente como os sindicatos vão entrar nesse processo. A nossa avaliação, Manu, é que houve avanços, sim. Esses avanços, como você salientou, teve, né, uma importância muito grande a gente se mobilizar. Num primeiro momento, a gente não estava vendo uma mudança qualitativa, né, e a gente pressionou, foram feitos vários relatos, um movimento ao estilo Me Too, aquele movimento dos Estados Unidos, né, hollywoodiano, das atrizes, e a gente começou a mostrar que aquele caso, né, que foi o caso que desencadeou toda essa discussão, que foi o caso do SEMPES, do assediador, do SEMPES, que saiu na Globo News, não era um caso isolado. Mesmo esse caso do assediador do SEMPES foi só na medida em que teve toda uma repercussão na imprensa, a gente também conseguiu aí a demissão dele e depois, né, toda a repercussão da imprensa, dos relatos que as mulheres contaram, mostrando a banalização da violência sexual que ocorre na Petrobras. Então, uma das coisas, a gente avalia assim, né, que teve uma mudança positiva, que a gente tem avanços nesse GT. Agora, tem algumas ponderações, algumas preocupações que a gente colocou. Uma delas é a questão da participação do sindicato, que a gente vê que não há uma participação estruturada nas comissões de apuração. Mas, assim, importante dizer que teve um avanço mesmo em relação a isso, que hoje, que pelo novo procedimento, pelo novo padrão, cabe ao funcionário indicar uma pessoa de confiança para também acompanhar o processo. Essa pessoa pode ser um outro empregado, um advogado da sua preferência ou o próprio sindicato. Então, há esse avanço também,
mas assim, a gente esperava, né, a gente gostaria que a gente fosse, assim como as avaliações das comissões de investigação de acidente, em que o sindicato é chamado para dar um parecer e para ajudar no processo, os processos de apuração do assédio também passassem por alguma previsão nesse sentido, né? Óbvio que resguardando aí a todo o sigilo, né, que a gente sabe que o sindicato tem também esse compromisso, assim como tem nas comissões de investigação de acidentes, né, ter um compromisso também com o andamento do processo, com o sigilo envolvido, com o devido processo legal, o direito ao contraditório, tudo isso deve ser observado, mas sempre garantindo a proteção à vítima, né, e todos os direitos aí, o acolhimento, a assistência social, psicológica para as vítimas, para as denunciantes, porque já é tão difícil, né, que a gente consiga denunciar um caso de assédio, não pode ser que esse processo seja mais uma violência, né? Então, eu acho que o acompanhamento do sindicato é fundamental, até mesmo nessa questão do acolhimento, que é desse pilar de acolhimento que a empresa está criando, porque a empresa colocou como uma das possibilidades do acolhimento a mediação de conflito com o gerente. Então, o acolhimento não necessariamente vai gerar uma denúncia. Pode gerar uma denúncia, ou pode gerar uma mediação de conflito com o gerente, ou pode ficar só no acolhimento. Então, nos preocupa que o sindicato, ao não acompanhar isso, e a gente também não sabe por quanto tempo, né, vai durar essa gestão, se a gente depois não volta, né, enfim, tomara que não, né? Mas pode ser, né? A gente tem que criar processos que nos estruturem, que nos dê segurança, não só para um momento que a gente tem uma situação um pouco mais melhor na companhia, né? Uma situação em que a gente vê que os trabalhadores estão sendo mais ouvidos, como também para uma outra situação. Os nossos processos têm que ser seguros, né? Para que a gente tenha, nas diferentes conjunturas, a gente tenha proteção do trabalhador. Enfim, é um pouco o que a gente pensou e o que a gente ponderou lá no GT, né? E que era importante a participação do sindicato estar mais estruturada em todos os âmbitos, em todos os pilares, na prevenção, no acolhimento, na estratégia e também na denúncia, nesses 4 pilares fundamentais aí do programa. Sobre isso que você fala de uma perspectiva mais a longo prazo, né, para esse combate, na hipótese, né, não queremos que isso aconteça, mas na hipótese de haver daqui a 4 anos um outro governo e uma nova gestão e que haja retrocessos em relação a isso, uma coisa que poderia prevenir isso é a melhoria da cláusula do ACT que trata sobre essa questão. Já existe hoje no ACT, se salvo engano, cláusulas em relação a isso. Não sei qual é a avaliação que você tem em relação a essas cláusulas e se existe a possibilidade de avanços e quais poderiam ser esses avanços em relação à prevenção do assédio no ACT. Sim, muito importante isso que se pergunta, Manu. Foi uma das metas que ficaram, inclusive, desdobradas para a gerência executiva de RH. Então, o RH está disposto, está na meta do programa, a debater conosco a cláusula de prevenção contra o assédio. Então, acho que esse é um grande tema do nosso acordo coletivo. Nós precisamos criar uma cláusula protetiva em relação a isso, porque, como você bem falou, os padrões da companhia são facilmente modificáveis, né? Quando você tem algo público, né, que é o nosso ACT, que é um direito conquistado, então você retroceder nisso acaba sendo mais difícil. Então, é fundamental que a gente amarre isso muito bem no ACT e, inclusive, coloque, né, essa questão da participação do sindicato, da participação das CIPAs, que a gente amarre a questão também do assédio moral, né, porque eu acho que se a gente vai pensar uma cláusula de prevenção ao assédio, né, tem que ser em relação tanto ao assédio sexual quanto ao assédio moral, a toda violência contra o trabalhador, para que a gente possa avançar num ambiente de trabalho seguro e saudável
todos os trabalhadores, né, trabalhadoras. Eu vou pegar o seu gancho, então, para mudar aqui e para a gente falar um pouco sobre o assédio moral. Segundo dados da própria empresa, o que dá para ver aqui é que existe um quadro alarmante também dentro da Petrobras em relação a isso, e a gente sabe que o assédio moral é uma ferramenta mesmo para pressionar por produção, enfim, usada pelas gerências, é uma ferramenta de gestão da força de trabalho, né? Então, segundo dados da imprensa, hoje os números em horas, né? Os números em relação a afastamento por transtorno mental dentro da Petrobras foram de 38 mil, pouco mais de 38 mil horas afastadas. Em 2018, saltou para 56 mil, mais de 56 mil horas de afastamento em 2022. Isso dá uma perda aí de ganhos financeiros, né, da empresa de 78 milhões. Então, para vocês terem uma ideia, em 2021 foram 48 mil horas de afastamento, que representou um impacto no caixa de 68 milhões no caixa da empresa, e subiu para 78 milhões um ano depois, em 2002, com o aumento dessas horas de afastamento por adoecimento de transtorno mental causado por assédio moral. Para que autorizasse esse aditivo. Como ele teve uma recusa, não quis assinar porque havia suspeitas de irregularidades, depois disso ele foi alvo de diversos episódios de assédio moral, foi transferido pelo menos 5 vezes de setor no período de 1 ano, e ele também relata no processo dele que um dos gerentes proibiu que outros colegas de trabalho conversassem com ele, e ele também ficou isolado numa sala sem qualquer atividade, o que, claro, gerou um adoecimento. Ele ficou afastado por quase 6 meses por depressão. Natália, eu queria que você contasse como é que estão os debates dentro do grupo de discussão em relação a isso, se já tem algum avanço, se a nova gestão já aponta medidas para combater esse quadro alarmante dentro da empresa. Então, Manu, nós tivemos uma reunião nessa última quarta-feira com a diretora Clarice Coppetti, né, responsável agora com a mudança na estrutura da empresa, pela diretoria de assuntos corporativos. Nessa reunião, houve uma apresentação do setor de saúde da empresa, que mostrou esses dados que você falou, e houve um debate, né, conosco sobre por que, né, essa questão da saúde mental está tão grave, o que a gente pode fazer para melhorar isso. Vai ser criada uma sala de crise do setor de saúde e vai ter um GT sobre saúde mental com as federações, com os sindicatos. Esse GT, né, deve começar a funcionar agora em maio, e o que a gente constatou, né, e que a gente falou bastante, é o quanto esse processo de adoecimento está conectado com uma política de gestão, né, com todo um ambiente organizacional em que os trabalhadores não estão se sentindo ouvidos, né, não estão se sentindo incorporados dentro do processo da empresa. Então, a gente falou de uma série de demandas que os trabalhadores têm, falamos da situação dos desinvestimentos e dos transferidos, que é uma situação dramática. Lembramos o nosso companheiro que faleceu recentemente e falamos assim da urgência, né, da gente tratar esse tema, né, e o quanto o assédio moral é adoecedor, né? Alguns dirigentes sindicais contaram sobre casos de assédio moral e o quanto as pessoas chegam adoecidas no sindicato, né? Então, tanto o Sandreto, inclusive, do Sindicato São José dos Campos, contou sobre o caso de assédio moral que ele sofreu, né? E que inclusive saiu no jornal, né? No Globo. Então, realmente, assim, acendemos o alerta, né? Da situação grave que a empresa está vivendo. A gente falou muito também sobre todos os processos de RH da companhia que passaram ao largo do sindicato, que também envolvem processos de adoecimento e de assédio, como o GD,
que é sempre um instrumento de avaliação que é utilizado pelos assediadores, né, e sempre coloca os trabalhadores numa situação muito difícil, né, os trabalhadores que estão vivendo o processo de assédio, e é algo que não é negociado com o sindicato, que a empresa nunca ouviu o sindicato, que não tem transparência, que é muito subjetivo, e isso decorre disso, né, uma série de violências contra o trabalhador. Todos os casos de assédio, né, moral que a gente acompanha pelo sindicato sempre envolvem o GD. Outro processo que a gente falou foi sobre o PPP, sobre os avanços de níveis, os planos de cargos e salários. Tudo isso, né, forma um combo, né, o próprio teletrabalho, que não foi regrado com o sindicato, o aumento da carga de trabalho, né, vários setores da companhia estão sem reposição de concurso, vários cargos na companhia estão há anos sem reposição de concurso. A própria saúde, a gente falou isso também, a própria saúde está em processo de adoecimento. Então, assim, se o setor de saúde, né, está em processo de adoecimento, quem cuida do setor de saúde, né, diante de tantos casos, né? O setor o SMS como um todo está há anos sem concurso e está muito com um quadro muito defasado, né? Sem psicólogos, sem assistentes sociais, médicos, enfim, todo o setor de saúde ocupacional da empresa está bastante defasado e com tantos casos, né, adoecido também. Então, a gente falou também da necessidade de ter os atendimentos nas unidades. Então, por exemplo, na Revap já teve momentos que tinha, né, Cidiana falou, lembrou muito bem disso, tinha momentos em que tinha um atendimento mais especializado na Revap, com psicólogo e tudo mais, e hoje em dia isso está defasado. E os vários colegas falaram a mesma coisa. Então, a gente defendeu algumas medidas emergenciais para esse tema, né? Resolver a situação dos transferidos, porque é realmente uma situação peculiar e dramática, e fazer um debate sobre todos esses outros temas, né? Buscando criar um ambiente melhor em que as pessoas não adoeçam tanto. Acho que não é à toa, né, que o crescimento do adoecimento nos últimos anos, né? Tem a ver com esse modelo de gestão privatista e, e pouco democrática, né? Autoritária. Perfeito, Natália. Você apontou aí os avanços. Vamos ver agora como eles são aplicados, né? Como eles vão ser aplicadas, essas medidas que a nova gestão da Petrobras está apontando. E, de toda forma, vai ser necessário muita organização e mobilização dos petroleiros e das petroleiras para que essas medidas saiam do papel, sejam colocadas em prática e garantam um ambiente de trabalho melhor, né? Então, para isso, a FNP está organizando um encontro de mulheres, a FNP e seus sindicatos estão organizando um encontro de mulheres petroleiras que vai debater esses temas, e em seguida vai ter também um encontro unificado, né, da FNP e da FUP. Eu queria que você explicasse a importância desses momentos e já fizesse o convite aí para as trabalhadoras participarem. Nosso encontro de mulheres vai ser no dia 5 e 6 de maio, o encontro de mulheres da FNP, o primeiro encontro que a gente vai realizar. Vai ser um encontro que a gente vai debater os desafios das mulheres na atualidade, né, no momento em que a gente precisa avançar em políticas públicas para mulheres, a questão do feminicídio vem aumentando também nos últimos anos. E também a gente precisa avançar dentro da Petrobras na luta contra o assédio moral e o assédio sexual. Então, a gente também vai ter uma mesa de debate sobre isso. A mesa está fantástica, está incrível, com as convidadas maravilhosas. Tem a Karina Mendonça, que é advogada do Sindipetro RJ, que é uma especialista, consultora em direito do trabalho sobre a questão do assédio na OIT, né? Uma pessoa assim, que a gente tem a felicidade de ter conosco no nosso sindicato e que é realmente uma especialista, uma referência nessa área do combate à violência sexual e a violência no trabalho como um todo. Então, a gente também vai ter a Luciana Gomes, que é uma pesquisadora da Fiocruz, ela também é especializada no tema do assédio moral, principalmente na perspectiva de gênero,
E também vamos ter a Daniela, pesquisadora da USP. Então, acho que vai ser uma mesa fundamental que vai nos agregar muito. Depois a gente vai ter uma mesa sobre os direitos nos acordos coletivos, então buscar em outros acordos coletivos como é que são essas previsões, essas cláusulas. Tem um tema que eu tenho dado bastante destaque sobre a importância né, em relação ao nosso direito, que eu acho que é importante a gente avançar, que é o tema do abono para acompanhamento de dependentes ao médico. Isso é um verdadeiro absurdo, o trabalhador só ter um dia por ano, independente da quantidade de filhos. E na Petrobras a gente segue estritamente o que está na CLT, que é um dia por ano. Acho que é possível a gente avançar, né? A gente, inclusive, em outros períodos na companhia já teve uma flexibilidade maior, mas hoje você fica completamente na mão do gerente para um caso como um filho com uma doença grave, até mesmo o filho na UTI não tem nenhuma previsão especial em relação a isso, né? Recentemente eu acompanhei uma colega que estava com essa situação e bate um desespero, né? Às vezes até o gerente aceita, né? Mas bate um desespero de ficar na mão do gerente, né? Vai que ele diz não e você fica num desespero, poxa, meu filho, meu bebê tá na UTI e você tem que pedir um favor, né? Acho que realmente esse tema deveria ser um direito, a gente deveria avançar nisso. Então, são esses os temas, assim, né, do nosso encontro. Acho que vai ser muito importante, a gente precisa fortalecer a nossa organização enquanto mulheres. Somos poucas na companhia, mas isso não significa que a nossa luta não importa. Acho que a gente avançou muito no terreno da luta contra o assédio sexual e foi justamente a nossa mobilização, a nossa força, a força do feminismo na sociedade que impulsionou essa nossa vitória aí em relação a esse tema, e agora a gente pode, a partir disso, avançar também no terreno da luta contra o assédio moral. Então, acho que a gente pode contribuir para a melhora dos processos de conjunto da companhia. E falando um pouco sobre o encontro de mulheres unitário, é a primeira vez na história que acontece um encontro unitário entre FUP e FNP. Isso é algo histórico, é único, as mulheres estão protagonizando isso e acho que a gente pode sair disso com uma pauta unificada da FUP e da FNP, com as mulheres mais fortalecidas para a gente enfrentar os desafios aí da luta contra uma extrema-direita raivosa que odeia as mulheres, né, contra os assediadores, os machistas, e em defesa de um trabalho digno para todas nós e todos nós. Acho que essa luta, gente, fazer esse convite de coração aí para vocês, para a gente estar participando desse encontro, desses 2 encontros e fortalecendo a luta das mulheres. É isso, então, você, petroleira que está nos ouvindo, petroleira direta ou terceirizada, faça a sua inscrição aqui no Sindipetro, procure os nossos diretores ou procure a Cidiana para fazer a sua inscrição e participe. Todo o avanço que foi conquistado até aqui foi com luta das trabalhadoras e ainda há muito que se avançar. Natália, agradeço a sua participação aqui com a gente. Valeu, Manu, obrigada pelo convite. Sindicato São José dos Campos, estamos sempre à disposição e na luta aí, quando precisar. Um abraço a todos. E eu me despeço de vocês também, fico por aqui, esse é meu último Petrocast. Vou seguir aí rumo a novos desafios. Agradeço a todos que acompanharam, a toda a audiência que acompanhou o Petrocast desde o início até aqui. E deixo vocês na ótima companhia da minha colega Eliane Mendonça, jornalista aqui do sindicato. Os áudios que você ouviu nessa edição são da Globo News. Até mais!